Olá a todos, como vão? Boa tarde. No shiur anterior, a gente acabou o primeiro Maamar do Kuzari, certo? O Kuzari, como a gente falou, ele é dividido em 5 Maamarim, 5 partes, a gente acabou a primeira. E antes de seguir para a segunda, vamos fazer uma pequena Hazara, rever um pouquinho do que a gente viu na primeira. Então, talvez hoje vai ser um pouquinho mais comprido, mas vamos tentar fazer uma Hazara e rever um pouco o que a gente viu no primeiro Maamar do Kuzari. Agora, o conceito de Hazara, de rever, no estudo da Torá, ou em qualquer estudo, na verdade, ele tem um sentido importante. Não é simplesmente a gente vai rever para tentar lembrar, para relembrar coisas que a gente esqueceu, pegar uns detalhes que a gente perdeu. A função da Hazara, a função da revisão, ela é maior do que isso. Quando a gente estuda um livro pela primeira vez, a gente está sentando e estudando, tentando entender ele, a gente está muito ocupado com os detalhes, com entender o significado das palavras, a lógica por trás de cada frase. A gente está muito ocupado em entender aquele ponto no qual a gente se encontra, aquela página do livro, aquele parágrafo. Quando a gente faz uma Hazara, a gente faz uma revisão, a gente está, na verdade, tentando observar tudo agora de uma forma mais geral, mais ampla. Então, o que a gente vai fazer hoje não é realmente pegar cada detalhe que o Kuzari falou, pegar tudo de novo e rever tudo de novo, porque senão a gente não vai andar, certo? A Hazara, a revisão, ela tem que te fazer andar para frente. A gente vai tentar rever de forma geral o que a gente aprendeu nesse primeiro Maamar, os principais conceitos, o que está por trás de todo o livro do Kuzari, na verdade. Certo? Então, a revisão ela vai dar para a gente, na verdade, uma visão mais geral, mais esclarecedora. A gente não vai rever cada conceito, a gente vai ver de novo tudo de forma mais global, de forma mais ampla. Ótimo. Quando a gente quer aprender um conceito novo, seja na escola aprendendo matemática, ou na faculdade, ou qualquer coisa nova que a gente vai aprender, se usa muitos exemplos. A gente aprende uma teoria e tenta colocá-la na prática em vários e vários exemplos. O primeiro exemplo, a primeira conta de matemática que você vai aprender, ela é complicada. Com o tempo, você vai se acostumando, você vai absorvendo aquele conceito, e isso daqui vai ficando mais fácil. Então, seja uma criança aprendendo mais, você vai ensinar ele a fazer 1 mais 1, 1 mais 2, 1 mais 3, mesmo que não tenha uma diferença grande entre um e outro, os exemplos, a experiência vai trazendo para a pessoa uma capacidade de fazer esses cálculos de forma mais rápida. Vai criando uma intuição na pessoa, certo? Quando você vê hoje em dia, depois de aprender matemática na escola, você vê uma conta de 2 mais 2, você não precisa fazer contas com laranjas mais. Você sabe que 2 mais 2 é 4, isso já vira intuitivo. E assim também, em qualquer ramo, em qualquer coisa que a pessoa trabalha, quando você vai adquirindo experiência, as coisas vão ficando intuitivas. Você vai reconhecendo as coisas de forma mais clara. Então, você pode ter, seja uma empresa de tecnologia, de repente você vê que está dando um problema no sistema, alguém que tem conhecimento, bastante experiência, ele não vai ter que ler o sistema inteiro de novo para ver onde exatamente está o problema, o que ele precisa mudar lá na linguagem de computação. Para ele é mais claro, ele consegue chegar muito mais fácil no ponto exato. O Kuzari, o Haver, o que ele fez com a gente, na verdade, nesse livro é isso. Ele trouxe vários e vários assuntos, a gente foi aprendendo várias questões, vários pontos, várias mitzvot, e aos poucos o Haver foi dando para a gente alguma coisa que se encontra por trás de tudo isso, certo? Ele ensinou para a gente muita coisa, muito conteúdo, muitas questões que a gente vai comentar algumas talvez, mas nem todas ficam na cabeça, é difícil lembrar de todos os detalhes, todos os exemplos que foram dados. Mas a gente quer pegar hoje, na verdade, qual é a linha de raciocínio que se encontra por trás de tudo. É isso daqui que a gente quer pegar. Então, por exemplo, quando alguém estuda Gemara, você estuda uma Gemara de Brachot, da Fayomi, qualquer tipo de estudo, você vai pegar os detalhes, você vai aprender realmente cada coisinha que você vai lendo, você vai traduzindo, entendendo, aprendendo uma coisa nova. Mas no fim, com o tempo, você vai criar uma forma nova de pensar, você vai se acostumar a pensar com o pensamento da Gemara, pensamento mais analítico, que analisa cada situação, se ela combina, se ela não combina, você compara isso com outras situações, para chegar numa conclusão nova, você vai pegando, você vai absorvendo o pensamento. Então, assim também, em qualquer estudo de Torá, na verdade, a gente faz isso. Quando a gente estuda qualquer questão, seja quando a gente está estudando Kuzari, ou seja, Alachot de Talmud Torá, ou seja, Alachot de Lashon Hara, ou seja, Midot, cada coisa que a gente vai estudando da Torá, o assunto que te interessa, na verdade, existe uma coisa por trás de tudo isso, que é a alma, a Neshama da Torá.
Então, esses 4 shiurim que a gente tem aqui no shiur ao vivo, parecem 4 assuntos diferentes, que não tem nada a ver um com o outro, mas no fundo, é tudo um shiur só. É uma questão só, são aspectos diferentes da mesma Torá. Então, quando a gente vai analisando vários exemplos, várias questões, vários assuntos, tem uma coisa por trás que une tudo isso, que unifica todas essas ideias, é a linha de raciocínio que está por trás. Então, no Kuzari, é exatamente isso que a gente vai pegar hoje, agora na revisão, é isso. O que o Haver, o que Rabi Yehuda Levi, que escreveu o livro do Kuzari, quer passar para a gente? Ele passou vários conhecimentos, mas esse é o ponto? Ele poderia ter escrito uma enciclopédia? Será que se eu pegar agora a Wikipédia e falar, vou a partir de agora estudar a Torá no Wikipédia, eu vou pegar cada um dos itens lá e vou decorar eles. Eu estudei Torá, eu aprendi realmente Torá, a Torá virou parte de mim, eu peguei o que está por trás. A verdade é que se abre uma Gumará para ler, qualquer pessoa que já estudou um pouquinho de Gumará ou já viu, é uma confusão enorme. Vai mudando de assunto, você começa com um assunto, de repente, só porque o mesmo rabino falou 2 coisas, ele traz uma terceira coisa que esse rabino falou sobre um outro assunto completamente. É uma confusão gigante, porque a Torá, a Gumará, no caso, ela representa o raciocínio judaico. Igual o cérebro, como ele funciona, as sinapses, as conexões que o cérebro faz, fugiram as palavras agora, para ligar, associações, o cérebro faz associações, você pensa em uma coisa, você vê uma coisa, isso te associa com outra, e a Gemara funciona dessa forma, porque realmente ela é o cérebro, ela é o pensamento judaico. Então o Kuzari também, o que Rabi Yehuda Levi quer passar para a gente? Quando ele escreveu o Kuzari, ele ensinou para a gente vários conceitos, várias coisas que a gente não sabia sobre o judaísmo, mas qual é o ponto final, o que ele quer passar para a gente? Então, vamos lá. Como começou o Kuzari? O Kuzari começou, o nosso livro começou com um rei, o rei de Kuzar, que é hoje em dia no lugar onde se encontra a Geórgia, no sul da Rússia, não nos Estados Unidos, no sul da Rússia, a Geórgia. E esse rei, ele tinha uma vontade enorme de se conectar com Deus. E ele queria saber qual é a forma correta. Então ele criou para si mesmo uma religião, ele começou a fazer korbanot, sacrifícios, ele começou a criar uma religião, ele seguia a religião que ele tinha no lugar, começou a trabalhar nela, e ele era o sumo sacerdote da religião de Kuzar, e independente do esforço dele, de tudo que ele fazia, todo dia e dia aparecia para ele num sonho, um anjo falava para ele, olha, a sua intenção é boa, coloca a voz, você está muito bem, mas seus atos, o que você está fazendo não é o correto. Não adianta. Você está tentando ajudar, mas você não está conseguindo. Sua intenção é boa, a sua vontade é boa, mas os seus atos não são bons. Então, o Kuzari decide que ele tem que encontrar agora quais são os atos corretos. Como eu me encontro com a Kadosh Baruch Hu, certo? É igual alguém que vai viajar. Tá bom? Alguém quer ir de Waze para algum lugar. Ele coloca lá o endereço que ele está procurando no Waze. O Waze vai mostrar para ele qual caminho ele tem que seguir. O Kuzari, ele tem a ideia. Eu quero chegar em Kadosh Baruch Hu. A pergunta é como eu chego lá. Qual é o caminho que eu tenho que seguir? Eu descobri já que o caminho que eu estava buscando agora não é o certo. Não é o correto, ele não funcionou. Então eu vou tentar outro. Então ele começa a procurar. Primeiro ele chama um filósofo grego. Depois ele chama um Notri, depois ele chama um Muslimi, ele começa a procurar religiões diferentes. Primeiro ele vai para os filósofos gregos, que são os sábios, são conhecidas as pessoas com mais conhecimento, com mais cultura da época, e ele encontra a filosofia como algo muito seco, muito sem vida, que não é o que ele está buscando. Depois ele procura as religiões mais famosas, certo? A gente falou que ele tem essa confusão de que ele acha que o que é famoso é correto. E muitas vezes a gente também vive nisso. A gente acha que o que é famoso, que todo mundo concorda, que todo mundo aprecia, com certeza está certo. Então, se é alguém que é visto, admirado por muitos, o que ele fala é verdade, embora ele não tenha nenhuma ideia sobre o que ele está falando. A gente também tem essa confusão, às vezes, de achar que o que é famoso é o verdadeiro, é o correto, mas nem sempre é assim. Então, o Kuzari, ele começa a fazer perguntas para o muçulmano e para o cristão, e ele não aceita muito nenhuma das duas religiões. O próprio livro não trata muito do assunto, porque o assunto é judaísmo, certo? O livro Kuzari não é voltado para discutir religiões diferentes, as
diferenças entre o judaísmo e outras religiões, porque a gente concorda ou não concorda com elas. Esse não é o ponto do livro. Então, Rabi Yehuda Levi, na discussão entre o Haver e o Kuzari, fala rapidinho, tá bom, entendi sua ideia, não concordo, segue em frente. Muito bom. Até que, finalmente, ele decide conversar com o Haver. Ele, a priori, ele despreza o Haver. O Haver é o sábio judeu, porque o judaísmo é perseguido. A gente falou um pouco sobre o Pasuk, que é Chokhmat Misken Bezuyah, que a sabedoria de um misken, de alguém coitado, ela é bezuyah, ela é desprezada. Assim também o Kuzari, no começo, ele despreza o Haver, ele fala, olha, bom, eu não achei com quem falar, todo mundo falou sobre a Torá, tanto o cristianismo quanto o islamismo, os dois saem da Torá de Bnei Israel, então deixa eu perguntar para vocês o que você tem a dizer. Mas ele já vem com uma guichá, com um jeito meio que desprezando o Haver. E ele começa a ter uma conversa com o Haver, a conversa começa bem, depois piora, ela tem altos e baixos, mas o Haver começa a falar para ele, e a gente encontra assim no livro, diversos assuntos. Eles falam sobre a idade do mundo, certo? O Kuzari traz a ideia do pessoal da Índia, que dizia que o mundo tem milhares, milhões, bilhões de anos. O Haver fala que não, eles discutem sobre isso um pouquinho, eles discutem também sobre, por exemplo, os 10 mandamentos. O Haver chega a explicar para o Kuzari o fato de que em todo lugar do mundo a semana tem 7 dias, os números decimais, certo? Assuntos a priori não muito significativos, não necessariamente judaicos. Eles falam também um pouco de Reta Egel, um pouco de Aseret Adibrot, um pouco do recebimento da Torá. Quer dizer, eles passam por diversos assuntos. Qual é o ponto? O que o Haver quer do Kuzari? Por quê? Porque se o Kuzari vem perguntar, olha, eu quero saber o que você tem a dizer sobre o judaísmo, ele devia falar para o Kuzari, olha, eu tenho uma palestra bem construída, bem informada, sobre os 13 princípios do judaísmo, certo? Yud Gimel Ikarim do Rambam. Por que ele não fala isso? Por que ele não fala quais são os princípios da fé do judaísmo? Porque ele começa a conversar com o Kuzari sobre assuntos sem fim. Então, o ponto é o seguinte. O ponto de Rabi Yehuda Levi é ensinar a gente a pensar. O principal ponto do Kuzari é ensinar a gente a analisar o mundo de uma forma um pouquinho mais profunda. Entender que tudo que está ao nosso redor, as pessoas ao nosso redor, o trabalho que a gente escolhe, o lugar onde a gente vive, tudo tem um lado mais profundo. A gente pode analisar e concluir do dia a dia coisas mais importantes, mais significativas. Esse é o Chacham, Alomed Mikol Adam, fala Mishnah em Pirkei Avot. Quem é o Chacham? Quem é o verdadeiro sábio? Aquele que aprende de qualquer um. Aprende de todas as pessoas, de tudo que vem em volta. Ele não aprende só dos livros. Ele encontra uma pessoa na rua, ele tem uma conversa, ele vê o comportamento das pessoas, ele tira disso conclusões. Então, por exemplo, vamos pegar um exemplo simples, a priori, sem muito sentido. A semana tem 7 dias, certo? Todo mundo sabe. A semana começa no domingo e vai até o Shabat, certo? Judaicamente, domingo é o primeiro dia, domingo não é o último dia da semana. A semana começa no domingo, vai até o Shabat, tem 7 dias. Shkoyach. E daí? O que isso significa para mim? Qual o significado disso, que a semana tem 7 dias? Então, você pode fugir para a Kabbalah, de que o mundo material tem 6 lados, certo? Igual um cubo, você tem os 4 cantos do mundo, em cima e embaixo, e o 7º dia é o dia da espiritualidade, então o Shabat é o dia espiritual, mas tem um outro sentido aqui. O Kuzari fala para ele, olha, pega o simples, a semana tem 7 dias, presta atenção, a semana tem 7 dias na Europa, a semana tem 7 dias na Ásia, a semana tem 7 dias na África, na América, não tinha descoberto a América ainda, mas na América, em todo lugar do mundo, a semana tem 7 dias. Já parou para pensar sobre isso? Por quê? Porque todo mundo, toda a Enoshut, toda a humanidade veio de algum lugar. Todo mundo veio do mesmo lugar, da mesma fonte que trouxe a ideia de 7 dias. O Haver vai ensinar para o Kuzari, olha, coisas simples da vida tem algo profundo. Você pode tirar uma conclusão maior. Então, começa a prestar atenção, começa a ver o mundo dessa forma. E como isso responde à pergunta do Kuzari? O Kuzari vem no começo fazer uma pergunta sobre buscando a religião verdadeira. Ele quer saber quais são as mitzvot, quais são os preceitos que levam ele a encontrar Kadosh Baruch Hu. O Haver quer falar para ele, olha, se você quer encontrar o caminho certo, você precisa aprender a ver direito. Não só olhar, não só ver as coisas em volta, você tem que ver. Certo? A diferença entre istaklut e reiyah em hebraico. Em hebraico, lê istakel,
Tem lirot e tem leistakel. Lirot é ver, está andando na rua, você viu alguma coisa. Leistakel é quando você começa a analisar aquilo, você começa a ver direito o que se encontra na sua frente. Está escrito no Pasuk, ki ain be'ain iru. O povo judeu, ele tem a capacidade, através do estudo da Torá, ki ain be'ain iru, de ver o que a Kadosh Baruch Hu vê. Ou seja, a gente tem que buscar a capacidade de encontrar, de ver no mundo o que Hashem vê por trás das cortinas. Tudo que a gente vê à nossa volta, tecnologia, porque a tecnologia de repente apareceu agora, certo? É uma pergunta simples. O mundo tem 6.000 anos. E de repente nos últimos 100 anos tem um avanço tecnológico tão grande. Por quê? Já se perguntou por quê? A gente tem que começar a perguntar o porquê das coisas. A gente não tem que tratar do o quê, a gente tem que tratar do porquê. Não o ma, e sim o lama. O Kuzari vem ensinar a gente a perguntar lama, por que as coisas são assim? Por que isso funciona dessa forma? E ao perguntar o porquê, você vai encontrar uma coisa mais profunda, você vai encontrar o que existe por trás de cada coisa. É isso que o Haver está falando principalmente para o Kuzari, e nessa questão ele pega dois principais assuntos que voltam algumas vezes no livro, certo? A gente não vai tratar sobre a idade do mundo agora nessa revisão, lá para trás, quem quiser procurar, pode procurar onde a gente falou sobre isso, quem quiser perguntar por WhatsApp, alguma coisa assim, só nessa questão, sem problema, mas vamos pegar aqui dois pontos principais que o Haver quer falar para o Kuzari. Um dos principais pontos do livro, que aparece várias e várias vezes nesse livro, é a questão de Am Israel, o povo judeu. O que é o povo judeu? Como você se autodefine, certo? Eu sou Yehudi. E daí? O que isso significa? Eu tenho alguém do meu lado, esse daqui é Yehudi, aquele é Goi, aquele é outra coisa. Qual a diferença? O que significa ser Yehudi? O Haver vai ensinar para o Kuzari o seguinte, olha, o povo judeu não é simplesmente um povo, pessoas que fazem parte da mesma tribo, certo? Passado de mãe para filho, todo mundo que nasceu nessa mesma tribo, ele é judeu. Existe algo por trás que define o judeu, não só pelo fato de realmente ele nasceu de uma mãe judia, mas existe algo por trás, que o Kuzari chamou, ele não chamou coisa assim, não, mas a gente conhece isso como Sgula, certo? O que é Sgulat Israel? Sgulat Israel é a Neshama especial que existe em cada Yehudi. Cada Yehudi, ele foi criado com uma Neshama, que ela tem um Kisharon, ela tem uma habilidade especial. Qual é essa habilidade? Cada povo e povo tem habilidades diferentes. Sejam os romanos, os gregos antigamente, sejam os ingleses, os brasileiros. Cada povo e povo, a cultura dele é em torno de algum ponto especial, alguma questão. Os ingleses são organizados, arrumados, os alemães eles são bem sistemáticos. Cada povo ele tem uma questão específica. Qual é a capacidade judaica? O que é a Sgulat Israel? Sgulat Israel é a capacidade de se conectar com a Kadosh Baruch Hu. Fala o Haver para o Kuzari, olha, o povo judeu tem muitos pontos bons, certo? Os judeus são inteligentes, ganharam vários prêmios Nobel, mas isso daqui não é o que define o judaísmo. O que define o judaísmo é a capacidade de se conectar com o mundo espiritual, de conectar a pessoa, o ser humano, com a Kadosh Baruch Hu. Ele não tem, o ponto dele não é só ele particular, certo? O povo judeu, ele tem a intenção, na verdade, de trazer todo mundo, todos os povos para se conectar com Deus, mas o Kisharon Meyuchad, a capacidade especial, a habilidade específica do povo judeu é a questão religiosa, é a questão espiritual. Não quer dizer que a gente não vai fazer o resto, não quer dizer que a gente não vai começar a trabalhar agora, construir uma Mediná, falar sobre economia, sobre saúde. Obviamente a gente vai tratar desses assuntos, mas o que define o judeu, o que define o povo judaico é a religião. Se o povo judeu ele deixa a religião de lado, ele possivelmente deixa de ser Yehudi. Já vamos falar que não é exatamente assim, certo? Mas assim fala Rav Saada Gaon, se eu não me engano, em umateinu uma ela be Torata, ou emunatá. O nosso povo não é um povo senão pela sua Torá e pela sua fé. A Torá e a emuná é o que define o povo judeu. Agora, isso daqui não é só da boca para fora, digamos assim, não é só fisicamente, não quer dizer, se eu cumpro a Torá, eu sou judeu, se eu não cumpro, eu não sou judeu. Isso daqui é pnimi, é interior. É a Neshama do Yehudi. A Neshama do Yehudi é uma Neshama judaica, querendo ou não, cumprindo ou não, Yehudi continua sendo Yehudi. Como fala Gemara, Israel, afalpi shechatá, Israel hu. Shechatá, mesmo que ele fez um pecado, mesmo que ele deixou de cumprir a Torá, Israel hu, ele continua sendo Yehudi. Não tem volta.
Então, um Yehudi que se converteu para o cristianismo, um Yehudi que se converteu para o islamismo, um Yehudi que se converteu para o budismo, o que ele quiser, ele continua sendo Yehudi, não tem mudança. Na hora que ele quiser voltar, ele não precisa fazer nada, ele continua igual. A Neshama continua. Essa é a Sgulá que o Haver fala bastante, fala algumas vezes para o Kuzari. Esse é justamente o nosso ponto. Se tiver uma pessoa na sua frente, certo? Carne e osso. Qual a diferença? Olha, se eu estou aqui com uma kippah, qual a diferença se eu tirar a kippah agora? Qual a diferença? Eu virei outra coisa? Ou qualquer outra pessoa que encontrar na rua, seja Yehudi ou Goi, tem uma diferença entre eles? Você acha que o Goi é pior? O Goi não come? O Goi não tem capacidade intelectual? O Goi não tem sentimentos? É igual. Yehudi e um Goi, fisicamente, são iguais, são idênticos, certo? Não tem diferença nenhuma, você não tem como diferenciar entre os dois. Por isso, os dois merecem o mesmo respeito. Mas o lado primi, o lado interior, é o lado que diferencia. A Neshama do Yehudi, ela tem um Kisharon, ela tem uma capacidade espiritual de se conectar com Hashem, e o Goi, não, tem outra função. A função dele no mundo é outra, mas a função dele não é a questão religiosa. Obviamente, ele pode se conectar com a religião, mas ele tem, para chegar na religião, para chegar em Hashem, ele tem que passar pelo povo judeu. Esse é um dos pontos que o Haver explica para o Kuzari. E o outro principal ponto que aparece algumas vezes é a questão das mitzvot. As mitzvot, no judaísmo, não são simplesmente atos. O Kuzari vem para o Haver perguntando, olha, eu preciso aqui de uma lista de atos, mitzvot, que eu preciso fazer para me conectar com Deus. Eu tinha aqui uma lista da minha religião, de Kuzar, tentei fazer tudo, melhorei tudo que eu podia em cada uma delas, não deu certo. O anjo falou para mim, você não está no caminho correto. Eu chamei o filósofo, chamei o muçulmano, chamei o cristão, pedi para eles uma lista, não deu certo também, não gostei da lista. E agora, eu preciso que você venha e me dê uma lista. Será que é suficiente eu pegar uma lista inteira das mitzvot e cumprir elas e acabou? O Haver está falando para o Kuzari, olha, não, a mitzvah é o lado exterior, o ato que você vê, seja pegar os arbat aminim em Sukkot, seja sentar na sukkah, comer matzah, colocar tefilin, colocar o talit, tudo isso, todas essas mitzvot que a gente vê são atos físicos, mas por trás dos atos físicos existe uma coisa mais profunda, que é justamente a conexão com a Kadosh Baruch Hu. Certo? Talvez eu comentei isso na época, mas existe uma coisa em hebraico que chama Atbash. O que é Atbash? A gente pega as letras do alfabeto, Aleph, do alfabeto do Aleph Bet, do hebraico, e a gente inverte ela, a primeira letra do alfabeto com a última, a segunda com a penúltima. Então, Atbash significa que eu vou pegar o Aleph, trocar com o Taf, vou pegar o Bet, trocar com o Shin, Atbash. Depois eu continuo, eu posso seguir nessa ordem até o fim, certo? É como se eu colocasse um espelho no meio do alfabeto, e eu vou colocar um espelho não daria certo? Não foi o melhor exemplo, mas é como se eu pegasse todo o alfabeto e dobrasse ele em dois, as letras que saem combinando, eu posso inverter elas e descobrir segredos da Torá. Então, Aleph com Tav, Bet com Shin, Gimel com Kuf, com Reish, Dalet com Kuf, e assim em diante. A palavra mitzvah, fala a Arizal, diz o seguinte: se eu trocar a palavra mem e tzadik, a palavra mitzvah é formada por 4 letras. Mem, tzadik, vav, rei. Se eu inverter, pegar o oposto, a dupla, digamos assim, do mem e do vav, do mem e do tzadik, desculpa, eu vou trocar eles pelas seguintes letras. A dupla do mem é o yud, a dupla do tzadik é o rei, certo? O rei é a quinta letra do alfabeto, tzadik é a quinta letra do alfabeto, do fim para o começo. Sim, então eu vou trocar ele. Se eu trocar o mem e o tzadik da mitzvah, da palavra mitzvah, por yud e rei, o que vai sobrar para mim, na verdade, são as letras yud kei, vav kei. É o nome de Akadosh Baruch Hu. Fala Arizal, isso daqui vem ensinar para a gente que por trás da mitzvah existe Hashem. A Kadosh Baruch Hu está ali atrás. Quando eu cumpro a mitzvah, eu não estou me conectando com a coisa física puramente. Estou conectando com o que está por trás disso, com a Kadosh Baruch Hu que se encontra escondido dentro da mitzvah. Então, fala o Haver para o Kuzari, olha, você não está procurando uma lista. Você não precisa de uma lista de atos a serem cumpridos. Não adianta você acordar de manhã, coloquei tefilin, marca um Vzinho. Eu fiz brachá antes de comer, fiz a brachá. Isso não é suficiente. Isso é necessário, certo? Sem esse ato, não existe como você se conectar com a Kadosh Baruch Hu. É igual um cli de água, certo? Pega um utensílio cheio de água. Se você tirar o utensílio, a água cai. Você não tem como absorver a água. Então, você precisa do cli, você precisa da mitzvah. Mas a mitzvah é só o lado exterior do que tem realmente lá. É só o corpo. Existe a alma por dentro da mitzvah, que é isso daqui que você está procurando. Você está procurando a conexão com Hashem, você procura, na verdade, o que está por trás do ato. E a única pessoa não é a melhor palavra, certo? Mas
na linguagem, vamos usar a linguagem natural. A única pessoa que pode te dizer exatamente como se conectar com o Kadosh Baruch Hu é ele mesmo. Só ele pode te falar em que atos ele colocou a santidade dele. Que se você cumprir esse ato, você está se conectando com ele. Então, um dos exemplos que a gente viu é a questão da Vodazara, idolatria. Idolatria é extremamente proibido no judaísmo, certo? Um dos 10 mandamentos é proibido fazer uma estátua para se curvar para ela, para ser idólatra. E no Kodesh HaKodashim, no lugar mais santo do judaísmo, dentro do Kodesh HaKodashim, no Beit HaMikdash, o que a gente tem lá? Uma estátua. 2 estátuas de 2 anjos voltados um ao outro. Como? Se a idolatria é proibida, está lá nos 10 mandamentos. Não pode. Como a gente põe uma estátua dentro do Kodesh HaKodashim? Resposta, esse a Kadosh Baruch Hu proibiu, e esse Hashem falou para fazer. Ou seja, se Hashem falou para a gente fazer essa estátua e colocar ela dentro do Kodesh HaKodashim, então ela é permitida, e não só permitida, ela é uma mitzvah. Porque a mitzvah é não o ato específico, e sim a vontade divina que se encontra por trás de cada ato. Certo? Então, esse basicamente é o primeiro Mahamar. De novo, tiveram vários assuntos que a gente falou, mas a principal questão dentro do primeiro Mahamar do Kuzari, e assim a gente vai seguir em frente, é Ain Be'ain Niru, tentar ver, tentar olhar direito o que a gente tem, tentar olhar direito para o mundo e entender o significado, o sentido de cada coisa que existe. Por que, entendeu, digamos assim, o motivo das mitzvot? Por que a Kadosh Baruch Hu deu essas mitzvot? Qual o sentido delas? Como elas realmente nos conectam com ele? Olhar mais a fundo, entender que o mundo que a gente vê fora é apenas o exterior. Existe algo além disso. Isso me lembrou agora, aparece na Gemara o seguinte, que Ensaiar que Eloqueino, que não existe nenhum pintor como a Kadosh Baruch Hu. A Kadosh Baruch Hu é o melhor pintor do mundo. O que significa isso? Não tem muito tempo, então vamos deixar a historinha de lado. O pintor, qual a função dele? Qual é a ideia do pintor? O pintor, ele faz um quadro, um pintor realista, certo? Não abstrato ou qualquer outro tipo. Um pintor realista, quando ele faz um quadro, ele quer que você olhe esse quadro e ache que o que está lá é verdade. Acredite que isso daqui que está na sua frente seja uma macieira, é uma macieira de verdade. Se ele fizer na proporção verdadeira, você tem que olhar para aquilo e o ideal, onde ele quer chegar, é se achar que realmente tem uma maçã, sair lá para pegar uma maçã. Então, qual a função do pintor? O pintor, ele faz um desenho tão lindo que te engana, te faz achar que aquilo é verdade. A Kadosh Baruch Hu, o maior pintor do mundo, significa o seguinte, ele criou um mundo físico, um mundo material tão incrível que às vezes a gente esquece que tem alguma coisa por trás. A gente acha que o quê? Se eu enganar aquele cara com quem eu estou fazendo negócio para conseguir mais dinheiro, eu vou realmente ficar mais rico. A gente acha que o mundo físico, se eu trabalhar só no mundo físico, sem me conectar com o mundo espiritual, as coisas vão dar certo. Você acha que o quê? Você acha que se você enganar alguém, você vai ficar mais rico? Quando você está enganando alguém, você está fazendo um reto, uma coisa errada. Isso não vai te trazer riqueza, vai te trazer problemas. A gente está tão acostumado a ver o mundo físico que às vezes a gente esquece do mundo espiritual que se encontra por trás. Ensaiar que Eloquina, Kadosh Baruch Hu é o maior pintor do mundo. O Haver, o Kuzari vem ensinar para a gente, olha, o mundo é mais do que o que você vê. É mais do que o que você consegue mexer. Existe alguma coisa por trás. Esse é o pensamento, esse é o raciocínio lógico que se encontra por trás de todo o primeiro Mahamar. Então, de novo, a gente fez hoje uma revisão. A gente reviu tudo que a gente passou no primeiro Mahamar. Não pegando os detalhes, não pegando o exemplo das semanas, do bezerro de ouro, a certa de Brot, das línguas, não, esse não é o ponto. A nossa revisão é rever tudo de forma global e tentar entender qual é a linha que se encontra por trás dela, que é justamente essa questão. A questão de ver que o mundo ele é mais do que ele aparenta ser, que existe alguma coisa por trás. Assim com relação ao Yehudi, ele tem uma neshama mais especial, e assim principalmente com relação às mitzvot, elas têm alguma coisa por trás, não é simplesmente um ato físico pagão, certo? Existe alguma coisa por trás que dá a vida para essas mitzvot. Tá bom? Vamos parar por aqui hoje, já deu o nosso tempo. Zat Hashem, a gente continua amanhã, começar o segundo Mahamar. Tchau, tchau. Obrigado por virem. Espero que seja interessante. Tchau, tchau.